eu convido o astrônomo Miguel Fernando Moreno, do GEDAL de Londrina, e ele vai palestrar por que não acreditar em astrologia. Pessoal, quero só vou arregaçar as mãos, eu esqueci esse tema, precisa um pouco de concentração. Queria avisar todas as mulheres, no final vou estar lá fora lá, R$25, eu faço uma mapa astral de cada um. Garantido, não, brincadeira, pessoal. Pessoal, grande maioria das pessoas aqui que já mexe com astronomia, seja de forma de parte de educação astronômica, seja como astronomia amadora, até agora eu estava conversando com o Carlos, lá de Palotina, lá, que é bem comum você sempre, qualquer coisa você fala que você mexe com astronomia, a pessoa fala, astrologia, né? Aí você fala, não, é astronomia. A pessoa fala, tem diferença? Mas a pessoa não fala na maldade, a pessoa fala na ingenuidade, as pessoas se confundem, acham que é a mesma coisa. Será que é? De certa forma, meio que sim. Se a gente pegar a astrologia, o nascimento dela, como ciência, como eles gostam de dizer, digamos assim, vai remontar a mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, onde a gente tinha astronomia e astrologia, era a mesma coisa. Isso perdeu até mais ou menos 1.600 depois de Cristo. Nessa época aconteceu o quê? Os astrólogos, eles buscavam cada vez mais realizar atividades de observar. Só para ter ideia, para entrar no clima, nosso amigo Maicon ali está até com uma luz acesa ali no clima de astrologia, para poder entrar no clima mais. Aconteceu o quê, pessoal? Os astrólogos, eles buscavam observações do céu cada vez mais precisas, ou seja, astronomia, para que com essa precisão maior, eles fossem capazes de realizar previsões astrológicas mais precisas. Então esse era basicamente a simbiose que havia entre astronomia e astrologia, que terminou de 4.000 a.C. até 1.600 depois de Cristo. Kepler foi o último astrónomo, cientista que desempenhava as duas funções. Se a gente pegar no começo da astrologia, na Mesopotâmia, 4.000 a.C., e na China, 2.000 a.C., a astrologia significava o seguinte, que os astros, Sol e planetas, influenciam o destino das nações e dos reis. Vocês, simples mortais, os astros não estão nele para vocês. Aí veio a Grécia, democracia grega, mais ou menos 500 a.C., diz que não. Os astros estão aí para influenciar a vida de todos nós. Isso é o pensamento da época. Então a gente pode brincar, eu gosto de brincar e dizer que a astronomia e a astrologia nasceram como irmãs gêmeas. Olha lá, astronomia e astrologia. Irmãs gêmeas. Nasceram assim. Só que o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos não existe mais porque o banco faliu. Mas depois de séculos elas cresceram, e aconteceu mais ou menos como um filme, já tem uns 30, 40 anos esse filme quase, com Arnold Schwarzenegger e o David, que eram irmãos gêmeos. E nesse filme, para quem nunca assistiu, acho que a maioria nunca deve ter assistido aqui, era feito meio que um trabalho genético ali, e o David e o Schwarzenegger eram irmãos gêmeos, só que o Schwarzenegger acabou saindo com tudo que havia de bom na herança genética e David com tudo que havia de ruim. Então, com isso a gente tem ali a astronomia e a astrologia. Acabou tendo também perceber. Eu não achei uma foto do Schwarzenegger, eu tenho uma foto minha mesmo para poder ilustrar. Mas tá, pessoal, nasceram juntas, aí o que nos interessa é saber o quê? A diferenciação de astronomia para astrologia e como a gente pode brincar com isso quando as pessoas vêm falar conosco sobre astrologia. Hoje em dia, a gente pode dizer claramente que a astronomia se dedica a estudar os astros como um todo. Sua composição, os movimentos, como o Sérgio nos passou agora há pouco, o movimento dos cometas, a composição dos cometas e vários outros astros. E a astrologia não, a astrologia ela busca estudar as teóricas influências que os astros têm em nossas vidas. Os astros nos influenciam? Claro que sim. Poxa, se não fosse o Sol, não haveria vida na Terra. Mas a influência que a astrologia prega, nós sabemos que é uma influência bem diferente. O futuro, a personalidade das pessoas. Aqui é uma coisa bacana que eu estava conversando também com o Carlos agora há pouco. Quem aqui que
queria que levantasse a mão para me falar. Quem conhece um jornal de grande tiragem, diário, que não tem uma coluna de horóscopo? Quem conhece um jornal diário que tenha uma coluna de astronomia? Deu para perceber um pouco a diferença que é dada, a invasão que a astrologia tem no nosso dia a dia. Horóscopos para a gente nos jornais. Se você vai ver uma banca de revistas, você vai ver uma vasta rede de publicações especializadas, revistas, meu horóscopo, meu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Grande espaço na mídia, principalmente virada de ano. Vai lá no Google, não sei onde, lá, aquelas tarólogas, aqueles astrólogos, né, aquelas previsões. Inclusive eu vou fazer previsões aqui hoje, aqui. Vocês podem filmar, gravar, e eu tenho certeza que você está gravando lá, grava aí, cara. Essas previsões aqui hoje, ó, dia 7 de setembro de 2012, em 2016, vocês vão ver que minha previsão vai estar correta. Daqui 4 anos. E aí, de unidade. E tinha aqueles serviços de liga diária no Walter Mercado que aparecia, né? Infelizmente foram proibidos no Brasil esse serviço. Você ligava lá, R$5 por minuto, né? Aí você ligava lá, por gentileza, qual a sua data de nascimento? Um momento. Já ligou, né? Só para você poder passar a sua data de nascimento demorava 3 minutos. Aí vinha lá uma ligação lá, R$300. Felizmente foi proibido no Brasil isso aí. Mas vamos entender um pouquinho então a astrologia da forma mais básica que faz parte do nosso dia a dia. Signo. Todo mundo aqui sabe o seu signo. Por exemplo, só para entender, quem é de Sagitário aqui? Levanta a mão, só para ter uma ideia. Somos todos amigos. Será que somos mesmo? Vamos ver. O signo, o que significa? O signo, ele representa a constelação por onde o Sol passava no momento do seu nascimento. A posição entre as 12 constelações zodiacais onde o Sol passava. E o que é isso? As constelações zodiacais zodíacas, o círculo dos animais, é uma região do céu onde estão constelações predominantemente representadas por seres vivos e por animais, exceção feita a Libra, balança, que não tem livro. Então tá ali, ó, bonitinho, né, ó, o Sol. Aqui seria mais ou menos o seguinte, pessoal. Esse círculo interno aqui é a órbita da Terra, e aqui fora as constelações zodiacais. Ou seja, por exemplo, em março a Terra estaria aqui. Você iria olhar o Sol ainda está mais na constelação de Peixes. Por exemplo, em novembro, mais ou menos aqui, você iria olhar para o Sol. Não, está aqui, setembro, novembro, aqui. Olharia para o Sol, mais ou menos em Sagitário, como eu e meus amiguinhos lá do fundo. E tudo bem, mas será que é mais ou menos isso? Então está aqui, podem conferir, sem dúvida alguma, os 12 signos, aqui as datas, está tudo certinho. Quem nasceu qualquer data dessa aqui, está no seu signo, legal, lê o jornal, lê o seu horóscopo, maravilha, a vida é linda e perfeita. Vamos dar um exemplo melhor. Por exemplo, no meu caso, nasci em 5 de 11 de 82, então é Sagitário, 21 de novembro a 23 de dezembro. Né? Quando eu nasci, o Sol passava pela constelação Sagitário, que representa o centauro Quirón, um deus extremamente sábio, mas que ferido mortalmente. Então imagina um ser que iria uma ferida fatal, mas ele é imortal e ele ficava agonizando pelo resto da eternidade. Zeus lhe tirou a imortalidade para que ele pudesse descansar em paz e foi posto no céu em homenagem aos seus grandes feitos. Então quando eu nasci, o Sol passava ali pela constelação de Sagitário. Legal, bonitinho, tudo ótimo. Tudo bem. Agora vamos tirar mais uma dúvida assim. Tem um movimento, a Terra tem um movimento de rotação, ao redor do eixo dela mesma, translação ao redor do Sol. Tem um movimento muito importante chamado precessão de equinócios, que ela funciona como se fosse um peão. Quando a gente joga um peão, o peão está rodando de pezinho. Quando ele vai começar a perder movimento, ele começa a bambear. Ele começa a fazer assim, até que ele vai e cai. A Terra faz esse mesmo movimento, chamado precessão de equinócios. Tem um desenho aqui, ó. Demora mais ou menos 26 mil anos. Isso aqui não é novidade, isso aqui é conhecido há milhares de anos atrás. Aqui pode mostrar perfeitamente. Opa. A minha Terra girando como se fosse um peão. Então demora mais ou menos 26 mil anos. Entre os efeitos disso, as estrelas mais próximas em direção aos polos, elas mudam. Por exemplo, hoje no hemisfério norte você tem a estrela polar, que indica uma precisão razoável na direção do polo norte, mas com o passar dos séculos essa posição vai mudando. Só que não muda só isso, pessoal. Se a gente pegar as constelações zodiacais,
Fica na elipse, que é a região do céu por onde passa o Sol, os planetas e a Lua. Na verdade, são 13 constelações zodiacais. O primeiro erro começa aí. Nós temos a 13ª constelação zodiacal, é chamada Ophiuchus. Não confunda com Oxyurus. Oxyurus é aquele vermelho da coceira no mundo. A pessoa está coçando muito, é um vermelho e sai ali fora para botar os olhinhos e fala, não, sério mesmo, eu procuro um médico, não é remédio. É normal isso. A roupa da pessoa fica até meio gasta atrás. Mas quem foi o Ophiuchus? O Ophiuchus era um homem que literalmente matou a cobra e mostrou o pau. Ele estava andando no meio do mato, viu uma cobra e pá! Pegou o cajado e matou a cobra. Aí ele ficou sentado ali de boa, numa pedra ali, viu que saiu uma outra cobra, meteu uma ervinha na boca daquela cobra. Ô Miguel, é erva? Não, é erva natural. Nada disso que vocês estão pensando aí. Aquela cobra reviveu, ressuscitou. Ele falou, opa, essa erva está boa. Ele foi atrás, pegou um pouquinho dessa erva aí, pôs no cafofo dele aqui, e saiu distribuindo para todo mundo. Quer um pouco de erva, um pouco de erva. Ou seja, ninguém mais morria. Com isso, Plutão, deus do inferno, ficou pé da vida, que não ia mais ninguém para lá, para o reino dos mortos. Bateu, chamou Zeus no MSN lá, né, chamou a atenção dele, porra, Deus, o cara tá me sacanagem, não vem mais ninguém aqui. Aí Zeus, deus dos deuses, pegou e pá! Com um raio, fulminou Ophiuchus. Em homenagem a esse feito, ele foi posto no céu, segurando uma grande serpente. Por isso que o símbolo da medicina é representado por um cajado e uma cobra. É o cajado com que o Ophiuchus matou a serpente. E a serpente que ele matou. E pera, pô, não faz sentido algum. Medicina ser o símbolo uma cobra e um pau. Já viu isso? Você vai pra casa do pronto-socorro e o médico lá com um cajado lá. Tá doendo ou tá? Não, só aí. É por causa da mitologia romana. Então a gente tem essa 13ª constelação zodiacal. Serpentário ou Ophiuchus. Representado por um homem segurando uma serpente. Mas a gente fizer uma conta básica. Precisão de nós mais ou menos 26 mil anos. Se a gente dividir por 13 constelações zodiacais, que é o movimento que o Sol, a Terra demora para dar essa voltinha completa, vai dar mais ou menos 2.000 anos por cada constelação que o Sol vai pulando, vai se adiantando. Se a gente imaginar que a astrologia, como nós conhecemos, ela foi instituída, esses signos, por Ptolomeu há mais ou menos 2.000 anos atrás, e de lá para cá, se passou mais ou menos 2.000 anos, já pulou mais ou menos uma constelação. Com isso, só para a gente ter uma ideia, no dia exato de eu nasci, dia 25 de novembro de 82, sendo eu Sagitário, o Sol passava entre a constelação de Escorpião e Libra. Ele acabava de sair da constelação de Libra e estava entrando em Escorpião. Por isso que eu li o meu horóscopo hoje não deu certo. Eu li errado, eu li Escorpião. Só para você ter uma ideia, essa aqui é a tabelinha certa. Essa tabela aqui é a tabela da astrologia. E essa tabela do lado aqui são todas as datas dos anos, do ano, e o signo correspondente. Se eu me engano, acho que 10 ou 9 dias no ano ainda basta. Alguém aqui bate o signo ali ou não? Só para ter ideia. Umas 3, 4 pessoas ainda bate. O resto tem que estar lendo o horóscopo errado, filha. Você está lendo errado, por isso que não deu certo. Por isso você não achou a mão da sua vida. Você não era o outro. Não é culpa sua. Está errado, não pode fazer. Mas tudo bem. A gente já viu já no erro da astrologia, então. Já está descartando esse 13º signo aí. Aí tem aquela questão, perguntar não ofende. Por exemplo, Raquel, a sua mãe é dona de casa de tinta? Ah, é, Raquel. Perguntar não ofende. Podia perguntar outra coisa. Perguntar não ofende. Vamos fazer algumas perguntinhas sobre astrologia para saber se ofende ou não. Por exemplo, a astrologia diz lá que são 12 signos. Tem uma previsão para cada signo. Qual a chance de 1/12 da população mundial ter o mesmo tipo de dia, todo mundo igual? Se a gente pegar, de repente, para a conta ficar mais fácil, então, 6 bilhões de pessoas no mundo, 500 milhões de pessoas de cada signo. Então, todos os dias, 500 milhões de pessoas têm o mesmo tipo de dia. Por que? São do mesmo signo. Qual a chance? Ele não está no ofende. Porque tá, isso aqui é bacana. Por que a data de nascimento é importante? E não, de repente, a data da fecundação. Porque é chato, por exemplo, seu nome é o quê? Seu nome? Nathalie? Você chega para você e fala assim, mãe, que dia que eu nasci?
Tua mãe fala, filha, você tá um dia. Ô mãe, que dia que você e o pai... No meu caso não é dar, porque minha mãe é virgem até hoje. Ela tem 4 filhos, mas pra mim minha mãe é virgem. Minha mãe faz essas coisas feias. Mas sério, não tem como. Perguntar, vamos ver, por que a data de nascimento e não a data de fecundação? E outra, por exemplo, nosso amigo Sérgio ele falou ali da descoberta de Urano pelo Herschel, né, Sérgio? Em 1700, esqueça o nome sempre? Os horóscopos feitos antes da descoberta de Urano estavam errados? Ou estavam incompletos? Porque não previam a influência astrológica de Urano. Nem de Netuno foi descoberto posteriormente, nem de Plutão. Mas espera aí, Miguel. E Plutão, que agora não é mais planeta, que até 10 anos atrás tinha influência astrológica de Plutão, agora não é mais planeta. Tá. Então, peraí, os horóscopos feitos há 10 anos atrás, suponhamos, que traziam a influência de Plutão como planeta, eles estavam errados? Não, eles estavam certos. Mas se eles estavam certos, então, por que a gente não vai pegar, então, Eris, por exemplo, que é um planeta não, cerca de 10% maior que Plutão, e não vamos utilizá-lo na nossa previsão astrológica? Perguntar não feito, alguém pode me responder? É simples. São coisas que a gente não para pensar no dia a dia. E as pessoas falam, não, é bom entrar, não gosto, não. E depois a gente vai ver por que as pessoas consomem, por que é gostoso consumir horóscopo. Outra coisa, a influência astrológica, essa força, ela é vinculada com uma força conhecida. Por que os planetas são mais importantes? Por que a gente não fala, quando a gente vai montar um mapa astrológico, vamos pegar a posição das estrelas mais próximas do sistema solar, das galáxias, vamos fazer um mapa astrológico levando em conta, por exemplo, a galáxia de Andrômeda, a galáxia do Triângulo, vamos pegar as principais galáxias próximas da Via Láctea, vamos usar a pequena e grande número de Magalhães, Sagitários A, galáxias satélites da Via Láctea. Por que não? Por que os planetas dominam? Sabe por quê, pessoal? Porque os planetas, todos eles têm nomes de deuses. Porque pensava-se antigamente que aqueles astros errantes do céu eram deuses. Se eram deuses, os deuses influenciam na nossa vida. Então, se aqueles astros são os deuses, logicamente, é óbvio, é claro, qualquer idiota vai saber que eles vão influenciar que são os deuses. Hoje nós sabemos que não são deuses. Mas ainda tem que saber, não, mas eles influenciam, ainda influenciam. Por exemplo, se a influência dele depende da distância, ou seja, quanto mais distante, menor. Por exemplo, se a gente pegar a influência gravitacional do obstetra, do parteiro na hora que você nasceu, ela é muito, muito maior que a influência gravitacional de Netuno em cima de você. Então tem que, nossa, agora no mapa astrológico tem que colocar a posição que estava o parteiro, o médico. Nossa, vai ficar muito complicado agora. Agora, se você falar que não depende da distância, não depende da distância. Então, vamos pegar os outros planetas. Os mais de 1.200 planetas extrasolares já descobertos até agora. Por que não utilizá-los, então? Por que esse preconceito? Para o sistema solar não é planeta decente? Por que não? É bullying isso. É moda agora, não é bullying. Quando eu estudava, tinha apelido, tacava apelido para meus amigos, a gente pegava, tinha um moleque que chamava, ele era Mato Fino, a gente tacava ele dentro do tambor de lixo, e era todo mundo amigo e dava risada. Agora você ia falar assim, o seu polaco, bullying é bullying, não é criança, né, porra? Mais ou menos assim, tudo bem. Vamos dizer então que a influência astrológica se deve ao data de nascimento, porque o ventre materno, nossa mamãe, nos protege da influência aterrorizante dos outros astros. Então, se a gente fizer então um envoltório então, de pele humana, a gente consegue se proteger. Imagina, você pega de manhã e seu horóscopo. Hoje está ferrado. Você pega tipo um saco de dormir feito de pele humana e entra dentro. Deixa passar. Ah, será? Estou perguntando, é uma pergunta besta. Para mim, mais besta é acreditar que isso funciona. Tudo bem. Oi? Lembra depois? Eu fiz aquele seu horóscopo chinês que você pediu. Brincadeira. Ó, é que é uma coisa bacana. No horóscopo chinês,
gente vai ter o horóscopo normal, o horóscopo chinês, várias escolas diferentes de astrologia que divergem totalmente das previsões. Nem só isso, pega 3 jornais diferentes e lê a previsão do seu signo nos 3. Poxa, será? A astrologia é uma ciência exata? Tem que dar certo, não tem? Tem que mais ou menos, você quer mais ou menos semelhante os 3. Aí você lê um e fala assim, por exemplo, Carlos Maré, você nasceu em dia, você nasceu mesmo dia 25 de novembro de 1819, né? Por exemplo, Maurício lê lá, olha lá, jornal de Ponta Grossa, qual que é bom lá? Não, mas hoje lá em Ponta Grossa, qual que é o jornal bom lá? Não tem nenhum.